paz do Senhor, meus irmãos, estamos já transmitindo aqui, estamos fazendo a nossa transmissão. Paz do Senhor, meus amados. A paz do Senhor, meus irmãos do grupo, nós já estamos online, ok? Já estamos online, pode nos procurar aí pelas nossas redes sociais que já estamos conectados. Deus abençoe. Graças a Deus que nós estamos aí, nossos irmãos que já estão conosco. Qualquer coisa aí, dá um alô, dá um oi para nós, quem já chegar na sala de aula. Quem já está aí, já estamos transmitindo pelo canal do Twitch. Já estamos aí na nossa transmissão. Glória a Deus por isso, né? Estamos aí funcionando, já prontos para nossa aula. Deus abençoe aí os irmãos. Glória a Deus. Acesse aí a nossa página do Facebook, estamos transmitindo também aí pela nossa página do Facebook. E você aí pode estar participando aí da nossa aula. Então, pode estar aí participando da nossa aula ao vivaço. Estamos aí nessa transmissão direto aí da nossa página do Facebook. Para você aí, amigo, meu querido, possa participar da nossa aula. Hoje daremos início à nossa primeira aula de Cristologia. Então você poderá estar participando conosco nessa nossa primeira aula do Profeta Maior. Vamos falar sobre os profetas maiores. Então você é nosso convidado a participar desta live. Vamos lá, meus queridos. Vamos participando aí da nossa live. Vamos começar a nossa aula. Na noite de ontem nós não tivemos aula, mas já estamos por aqui. A paz do Senhor, irmão Osmar, seja bem-vindo. Está conosco aí já, Deus abençoe sua vida poderosamente. Nossa irmã Silene já está chegando. Deus abençoe, irmã Silene, seja bem-vinda. Glória a Deus. Meu irmão, você aí que faz parte aí das nossas redes sociais, né? Pode estar acessando agora aí, através do nosso canal do YouTube, já estamos online no nosso canal do YouTube, já estamos online aí no nosso canal do Twitch. Já estamos online também pelo nosso site, né, cetaad.com.br, e já estamos online pela nossa página do Facebook. Então você aí, se quiser nos encontrar via Facebook, é só digitar aí Cetaad no Facebook que você irá nos encontrar. Estamos transmitindo pela nossa página Cetaad. Tem também o Facebook, que está no meu nome, Gilmar Itália. Mas temos também uma página da faculdade que eu administro. Faço as transmissões pela página da faculdade, tá bom? Deus abençoe, seja bem-vindo. Vamos dar início hoje à nossa aula dos profetas maiores, né? É a nossa 10ª matéria. Já estamos nos encaminhando aí para metade do nosso curso, né? Já estamos encaminhando para metade do nosso curso já. Quando integrarmos 12 matérias, já estaremos na metade. A previsão e nós terminemos esse curso básico em outubro. Em outubro, se Deus assim permitir, estaremos terminando aí o nosso curso básico em teologia e poder avançarmos em níveis maiores, em mistérios mais profundos e também entrar em alguns assuntos aí mais profundos. Mas por enquanto estamos aí arranhando a superfície do conhecimento no nosso curso básico. Esse projeto que está no nosso coração, no coração de Deus, que é teologia para todos. Eu acho que todos têm que ter acesso ao conhecimento, ao aprendizado, poder estar aí aprendendo algo a mais. E nós estamos aí nesse projeto glorioso. Então você é meu convidado. Quero agradecer a nossa irmã Sônia, que já está conosco aí pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe. Nosso irmão Laércio, Deus abençoe, meu querido, seja bem-vindo. Está conosco aí pelo canal do YouTube, tá? Nós estamos transmitindo pelo YouTube, estamos transmitindo pelo Twitch e também pelo Facebook. Deus abençoe a todos aí. Já estava com saudades também, meu irmão, Deus abençoe. Nosso irmão aí que chegou, acho que é o nosso irmão Ademir,
o nome, eu ainda tenho que decorar esse nome dele, mas acho que é o nosso irmão Ademir, sim. Glória a Deus, Deus abençoe. Vão aí já se ocupando aí, vão se adaptando aí, pega aí o seu material didático, pega o seu caderno de anotações, a sua Bíblia, deixa aí ao seu lado para nós fazermos uso dela. Vamos falar algumas coisas e vamos fazer uso aí da palavra de Deus. Hoje é uma aula introdutória aos profetas maiores. Deus abençoe nossa irmã Dete, que já tem chegado aí também. Deus abençoe, meus amados, sejam muito bem-vindos. Glória! Nossa irmã Eliane também já está aí no nosso canal do Twitch, já postou aí o comentário. Postem comentários aí, irmãos, tá bom? Bom, enquanto nós estamos aqui, meus queridos, deixa eu passar para os irmãos acerca do nosso curso de hebraico. O nosso curso de hebraico se dará início dia 12 de julho. Dia 12 agora, mês próximo, estaremos iniciando as nossas aulas do hebraico. As nossas aulas serão transmitidas ao vivo e gravadas ao vivo na segunda, na quarta e na sexta-feira, ok? Então, as nossas aulas do hebraico serão gravadas ao vivo toda segunda, toda quarta e toda sexta-feira, 3 vezes por semana. Pastor, que hora que vai ser a transmissão? Nossas aulas serão gravadas e transmitidas das 10 às 11, tá ok? Das 22 horas às 23 horas. Não será transmitida pelo YouTube, não será transmitida pelo Facebook. Estas aulas não serão transmitidas nas redes sociais. Serão uma sala fechada e serão transmitidas apenas para os alunos desta sala. Posteriormente, algumas partes do curso serão colocadas no YouTube, mas não na íntegra, tá? Só algumas partes. Então, os irmãos aí se matriculem, é só até o dia 10, as matrículas é até o dia 10. Dia 10 fechamos as matrículas, os alunos que se matricularam já serão direcionados a uma sala exclusiva, e aí nós iniciaremos no dia 12, tá ok? A nossa aula de hebraico. Então, nosso curso está maravilhoso, estamos preparando um material para todos. Deus abençoe nosso pastor Altair José, Deus abençoe você, está conosco aí pelo Facebook, tá? Deus abençoe você, meu querido, fique conosco, continue nos assistindo aí. Já vamos dar início aí à nossa aula dos profetas maior. Hoje é a aula introdutória. Ontem não foi possível nós iniciarmos a aula, porque houve uma troca de postes de rede elétrica aqui no bairro, e justamente no horário da transmissão, nós ficamos sem energia elétrica. Era para ficar, recebemos a carta da comunicação que era das 4 às 6, porém, não houve esse corte de fornecimento de energia elétrica das 4 às 6 e foi mais tarde, acabou atrapalhando a nossa transmissão. Mas graças a Deus estamos aí, então possivelmente nós vamos gravar mais uma videoaula no sábado para compensar a de ontem, tá ok? Então hoje vai ser a aula introdutória. Vamos seguir o nosso cronograma até sexta-feira e no sábado, possivelmente, estaremos gravando aí mais uma aula para completar as 5 videoaulas do nosso curso acerca dos profetas maiores. Deus abençoe a todos, muito bem-vindo. Então vamos à nossa aula. Meus amados irmãos, nós vamos falar então, começar a nossa aula aí sobre os profetas maiores. Hoje a nossa aula é sobre os profetas maiores. Pastor, por que maiores? Nós já falamos isso na aula dos profetas menores, e não tem a ver com unção, não tem a ver com poder, com glória, né? E nem por altura. É profeta maior pelo período de atuação, tá? Então, por que profeta maior? Porque ele trouxe uma revelação, um período de atuação maior que os profetas menores. Por exemplo, nós temos aqui os profetas menores, vamos colocar assim, né? Os profetas menores, eles tiveram uma revelação
eles tiveram uma revelação, revelação específica, ok? Eles tiveram uma revelação específica, algo muito específico, né? Cada profeta menor foi usado dentro de uma dinâmica espiritual para falar de um assunto específico, ou para a nação de Israel, ou para Judá. Nós vimos aí alguns profetas que atuaram, né, para a nação de Israel, como Amós, que foi até Betel. Tivemos aí Jonas, Naum, que profetizaram especificamente para Nínive. Depois não vemos mais atuações. Então, os profetas menores tiveram uma revelação, uma atuação específica. Porém, os profetas maiores já tiveram um campo de atuação muito maior, ok? Eles foram usados numa revelação muito além, muito maior. Enquanto os profetas menores tiveram assuntos específicos, os profetas maiores, eles foram além da sua própria, vamos dizer assim, diretriz de atuação. Por exemplo, Isaías, que trouxe uma revelação acerca de Cristo, né? Isaías é a Bíblia dentro da Bíblia, porque ele teve uma ampla revelação que vai muito além de algo específico. Eles abrangem uma revelação específica, mas revelam coisas mais além, mais distantes, profecias que até hoje ainda estão para se cumprir. Então, eles tiveram um campo de atuação bem maior do que o campo de atuação dos profetas menores. Por isso, são chamados de profetas maiores. Tiveram aí uma atuação maior, existem mais escritos, mais revelações, mais profecias. Então, eles tiveram um campo de atuação maior. Por isso, são chamados de profetas maiores. Nós temos aí 4 profetas maiores que nós iremos falar durante esta semana, tá? 4 profetas maiores. Nós temos aí Isaías, Jeremias, tá? Jeremias, Daniel, né? Então nós temos aí Jeremias, Ezequiel e Daniel. Temos aí esses 4 profetas que tiveram um período de atuação espetacular, glorioso. Nós vamos falar sobre eles. Iremos usar uma aula para cada profeta, então nós teremos esta aula introdutória para introduzi-los aos profetas maiores. E amanhã vamos falar acerca do profeta Isaías. E cada aula nós iremos falar de um profeta. É lógico que não poderemos esgotar ou falar todas as revelações e todos os acontecimentos dentro do livro outrora que eles escreveram e fazem menção. Não tem como, né? Para se estudar acerca dos profetas é muito mais do que uma simples aula. É preciso um estudo mais aprofundado, aprimorado, mais paciente, mais explorativo. Então, como nós estamos sintetizando o nosso curso para fazermos o básico e você fazer em uma semana uma matéria, então nós iremos falar essas 4 aulas, mais esta aula introdutória. Então, hoje nós estamos só dando uma introdução acerca dos profetas maiores que iremos falar para os amados irmãos. Então, vai fazendo as suas anotações aí, porque os profetas maiores tiveram essa visão bem maior de todos os acontecimentos. Bom, a palavra profeta,
ela tem um significado, né? A palavra profeta, ela tem aí um significado. Então vamos colocar aqui o que significa a palavra profeta. Bom, profeta, se você for procurar aí no nosso dicionário, profeta é aquele que profetiza, que exercita a profecia, né? Revelações, aquele que traz ao conhecimento aquilo que ainda não se conhece para a pessoa. Isso é um profeta, um porta-voz, né? Mas a palavra profeta vem do grego profetes. Ó, a palavra profeta vem do grego profetes. Profetes, ok? Pro antes, ó, pro antes. É do grego, profetes, pro antes. E fetes tem os seus significados. Fetes vem do grego feme, que quer dizer tornar conhecido pensamento de alguém. Então, fetes é tornar, ó, tornar conhecido pensamento de alguém. Essa é a raiz do grego para fetes, profetes. Antes, tornar conhecido o pensamento de alguém, ou seja, tornar conhecido de alguém o pensamento antes dele ser conhecido. Então, tornar conhecido o pensamento de alguém. Também ele significa intérprete ou porta-voz. Aqui também, ó, intérprete ou porta-voz. Ok? Agora, essa é do grego. Agora, no hebraico, é nabi ou navi. Pode ser tanto nabi como navi. Navi ou nabi. Tá? É a palavra no hebraico. Ela se escreve com a letra nun, a bet, letra nun, letra bet e a alif. Então, escreve assim, ó. No hebraico, tá? Vamos pôr assim. No hebraico, você entender, no hebraico, nabi ou navi, tá? Pode ser tanto nabi ou pode ser navi. No hebraico se escreve assim, ó. Você vai usar aqui a letra nun, a letra bet ou vet e a alif. Aí, a gente coloca alguma acentuação para ler. Então, a acentuação é assim, ó. Essa acentuação para A, então aqui no nun fica na, né? Acentuação para A. E você pode, tem uns que colocam o iode, ó, o iode aqui. Fica nabi, iode. Ou pode ter também o acento de I aqui, tá? Nabi ou navi. Por que é nabi? Porque essa letra aqui, que é o beit, que é essa letra do meio, ela pode ser tanto beit como vet, ou vet ou bet. Quando ela tem um pinguinho aqui, ó, se pronuncia bet, é B, né? Como o nosso alfabeto AB. Então pronuncia B, bet, bet. Se tirar o acento, aí você pronuncia vet, como fosse o V de V, né? Vet, vet. Então com acento é bet. Sem o acento é vet. Então pode ser tanto navi, como nabi. Se eu colocar assim, ó, nabi. Se eu tirei o acento, navi. Ok? Vai ter a mesma raiz, o mesmo significado. Aqui nós temos o nun, o bet
Iod e o Aleph. Esse Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então, isso aqui é profeta, Nabi ou Navi. Só que no hebraico o significado é bem profundo. Quando você busca no hebraico, o significado não é só tornar conhecido o pensamento de alguém. Não é só isso. No hebraico ele significa porta-voz, ó. Porta-voz. Porta-voz, como aqui também, né? Porta-voz, ó. Porta-voz de alguém, né? Nesse caso, estamos falando dos profetas de Deus, porta-voz de Deus. Mas também ele pode ser orador, ó, orador. E no hebraico, é o que eu gosto de usar, que eu acho muito lindo essa interpretação, também pode ser o que ferve, ó, que ferve, no hebraico, que ferve. Conotação é essa, que ferve, tá? Essa é uma conotação maravilhosa para se entender, tá? Por quê? Navi, que ferve, ou seja, ele recebe a revelação de Deus e aquela revelação começa a ferver no seu coração, ao ponto do profeta não conseguir deixar de entregar o que Deus determinou para que ele entregue ou ele faça. Então aí nós temos essa unção de profeta, de Nabi, que ferve, tá? É como assim, o Espírito de Deus, ele desce sobre o profeta e enche o coração do profeta do desejo e da vontade de Deus. Aqui no YouTube parece que está tendo problema com a transmissão. Aqui no nosso canal do Twitch, irmãos, como é que tá? Tá bom? Travou aí? Como é que tá? Aqui no Facebook eu estou acompanhando, está normal. Está passando normalmente. Dá um sinal para mim, por favor. Postem comentários. Eu estou vendo aqui no canal do YouTube e no canal do YouTube a transmissão não está boa, não está bem. Travando. Tem algumas pessoas que estão assistindo aí pelo YouTube, nossa irmã Quitéria, nosso irmão o pastor Josenildo, nossa irmã Bárbara Kelly, Ronaldo Araújo, Laércio, Sônia, alguns irmãos, vários irmãos estão assistindo pelo YouTube, mas eu estou vendo aqui travar. Então dá um oi para mim, irmãos, como é que tá aí? Qualquer coisa vocês migram aí para o Twitter ou para o Facebook, ok? Eu estou vendo aqui que está travando, está falhando um pouco. É a transmissão aqui. Deve ser a internet que não está legal. E ontem mexeram muito aqui nos postes e pode ser que tenha acontecido alguma coisa aí e não está tão bem, né? Então, tá travando aí. É tão ruim, irmãos, quando nós começamos a aula e começa a travar, a gente perde o foco, os irmãos não conseguem pegar aqui corretamente, então fica difícil. Aí no Facebook, eu não sei, os irmãos, como é que está, se está bem. Se algum irmão puder aí dar uma entrada lá no Facebook, ver como é que tá. No YouTube tá travando muito, eu tô vendo travar. Para mim aqui tá travando. Tá dando até um sinal de alerta aqui. Não sei o que tá acontecendo. Eu só sei pôr para tocar, irmão. Eu não sei quando começa. Aqui diz que a conexão tá boa, mas não tá boa. É isso aí. Como é que tá aí?
Nossa irmã Dalva está assistindo. Carol Santos disse que está bom. Passou para nós aqui que está bom. Glória a Deus. Eu fico muito chateado quando isso acontece, porque eu tenho muitos irmãos que estão assistindo. Muitos irmãos. O nosso canal do YouTube tem muitos irmãos. Mas está muito ruim, está travando. Eu não me vejo aqui, eu vejo a tela travando. Tá uma faixa amarela aqui na transmissão do YouTube me dizendo que o sinal está ruim. Mas aqui no Twitch não me fala que está ruim. E nem no Face, eu não sei o que faz isso. Se fosse problema da máquina, ela ia travar em tudo, mas só em alguns lugares que trava. Meus irmãos, é muito difícil, né? Agora parou aqui, o YouTube parou. Travando super pouco. Então vamos devagarinho aí. Face tá bom. Olha, irmãos, dá uma migrada aí para o Face, viu? Lá no Face tá passando normal. Não está travando no Facebook. A voz está ótima. O nosso irmão Juca Lopes disse que a voz está ótima. O microfone, graças a Deus, deu resultado, né? Eu estava com o microfone de lapela, o fio estava dando chiadeira. Compramos esse e esse aqui deu o resultado que a gente esperava. O áudio ficou bem melhor. O nosso irmão Laércio acabou de falar que no Face está bom, viu, irmãos? Então, se começar a travar aí, irmão, migra para o Facebook. Lá no Face está bom. Aí o pastor Josenildo migrou para o Facebook e disse que lá está ótimo. Então, migra aí, vamos para o Facebook e vamos prosseguir com a aula aí. Então, os irmãos aí do YouTube, começar a ter problema, pode sair do YouTube, irmão, vai lá para o Facebook. Ok? Vão lá para o Facebook, lá diz que está melhor. A transmissão está boa. Então, voltando aqui. No hebraico, profeta significa nabi ou navi, que significa porta-voz, orador ou que ferve. Eu gosto dessa interpretação, porque é o profeta que o seu coração ferve da palavra de Deus, para entregar a mensagem de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia, aproveitando aqui que nós estamos falando sobre isso. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 5, versículo 14, ó. Jeremias, capítulo 5, no versículo 14. Vamos ver aqui. Abra sua Bíblia aí que eu já estou abrindo a minha aqui. Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Olha aí. Jeremias, capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz aí o texto da palavra de Deus. Vamos ler? Diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque disseste tal palavra, converterei as minhas palavras na tua boca em fogo. Olha aí. Então ferve. E quando a unção de Deus ferve no profeta, as palavras elas se transformam em fogo. Olha aí. O próprio Deus dizendo agora para Jeremias, no versículo de número 14: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque disseste tal palavra, converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Oh, glória! Então, o profeta, e também a palavra nabi, que significa o que ferve, quando recebe a palavra de Deus,
no seu coração começa a ferver. Sabe quando você lê a palavra do Senhor? Eu sei que você sabe. Quando você começa a ler e a entender e o seu coração começa a ferver, ou quando você está aí em uma liturgia da igreja e o seu coração começa a ferver, porque Deus tem uma mensagem e Ele quer usar a sua vida para entregar esta mensagem, e o seu coração começa a ferver. Você chega um momento que você não consegue resistir a esta unção, a esta glória, e você tem que falar, e as suas palavras, a palavra de Deus colocada no seu coração, na sua boca saem como fogo, e o destino dela, a pessoa o qual tem o destino da palavra, Deus a faz como lenha, e ela é consumida pela revelação profética da palavra que sai da boca do profeta. Isso é muito profundo, isso é glorioso. Então, assim é o profeta. Olha aí, Deus transforma as palavras em fogo e as pessoas em lenha, e eles são consumidos. Vamos ler também Lucas 24:13. Lucas 24:13. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 24, versículo 13. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Olha aí, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Temos aí este contexto sobre os dois que iam no caminho de Emaús, no caminho de Emaús. Olha o que diz o versículo 13 a seguir, eu vou ler para você. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios, quase 11 quilômetros, mais ou menos 11 quilômetros. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam, entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha aí, versículo de número 25. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram? Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Olha agora as palavras que vamos ler a seguir. Estando com eles à mesa,
Jesus tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes deu. Os olhos deles se abriram e reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro, olha o que eles disseram, versículo 32. Disseram um para o outro, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Oh, glória! Não ardia o nosso coração quando ele começou a falar conosco das coisas de Deus e começou a falar das Escrituras? O nosso coração, por acaso, não estava ardendo, queimando? Porque, irmãos, a palavra de Deus, o Evangelho, tem o poder de encher o nosso coração, e através do profeta, do escolhido, as suas palavras como fogo, ela entra em nós como madeira e começa a nos queimar, e sentimos o nosso coração ardendo, porque Deus está falando conosco. Uma pessoa que diz ouvir a voz de Deus, ou após receber a voz do Senhor por um nabi, é impossível ele dizer que o seu coração não está aquecido pelas palavras de Deus, porque nós sentimos este ardor, esta chama, não chama literal de fogo que queima a carne, mas um fogo inteligente, um fogo celestial que entra em nosso coração e nos faz sentir a presença de Deus. Me desculpe. É desse profeta que nós estamos falando. Um profeta que ele recebe a revelação de Deus, e esta revelação entra nele numa gloriosidade, numa maravilhosidade tão grande, que ele, ao falar, ao transmitir, ao revelar, é impossível que alguém não sinta que é Deus que está falando. Porque o profeta verdadeiro de Deus não traz palavra debalde ou palavra vazia, mas a palavra tem endereço, a palavra tem aquecimento, a palavra vai ferver a chama que está em você pelo Espírito Santo de Deus. Então, este é o profeta. Olha, o profeta, nós já vimos aqui, ó, Deus transforma as palavras em fogo e as pessoas em lenha. E isso é comprovado porque quando Jesus estava falando com os dois discípulos no caminho de Emaús, mesmo sem saberem que era Jesus, mas eles confessam no final, por acaso não estava ardendo o nosso coração? Não estávamos sentindo um aquecimento diferente? A palavra de Deus, ela te aquece. A palavra de Deus, ela queima em você. A palavra de Deus, ela entra na sua vida e esse aquecimento, ela faz com que você realize coisas que você não imaginava realizar. Olha aqui. Então, primeira coisa que nós temos que entender acerca do profeta que nós estamos falando. Isso aqui é muito interessante porque você tem que entender isso aí. O profeta, o nabi, ele lida com uma dimensão gloriosa. Ó, vamos fazer uma divisão. Ó, existe uma divisão. Ó, existe uma divisão. Está vendo essa divisão? Existe uma divisão. Acima da divisão está o sobrenatural. Ok? Abaixo desta divisão
está o natural. Está o natural. Os homens, nós vivemos no natural. Ó, a terra, o Etz, a terra, ela está aqui, ó, as pessoas. Ok? Essa terra, esse natural, é regido pelo Cronos, que é o tempo limitado, o tempo terreno que exerce um domínio, que rege o mundo físico. Então você tem que entender que o mundo físico é regido pelo Cronos. Então nós temos aqui a medida, ó, medida temporal, que é Cronos. No grego, Cronos é a medida temporal do físico. Ó, é a medida temporal do mundo físico. Ok? Temos aqui o Cronos. Temos aqui, ó, a medida do mundo natural. Agora, qual é a medida? Porque aqui no natural é temporal, ok? Mas no sobrenatural, o sobrenatural ele é atemporal. Então aqui nós temos a medida temporal e aqui é atemporal, ou seja, sem medida. Ok? Sem medida. Então nós temos aqui o sobrenatural, que é o atemporal sem medida, que é chamada de kairos, no grego. Kairos. Então, nós temos que entender isso. Nós temos aqui o Cronos, que tem uma medida de tempo, que é temporal, e temos o sobrenatural, que é o atemporal, sem medida, que é o kairos, também conhecido como eternidade. Então temos aqui, ó, eternidade. Nesse tempo aqui, ó, está Deus. Aqui está o Yod-He, Vav-He, o Bereshit, o Reshit, o princípio de tudo. Tudo se originou aqui. Só que no físico, ele é regido, o natural, ele é temporal, ele tem uma medida de tempo e ele é regido pelo mundo físico. Então, no temporal existe passado, presente, futuro. Ok? Então aqui, ó, no natural existe passado, presente, futuro, porque é regido por uma medida temporal. Qual é a medida temporal que rege aqui? Vamos colocar aqui para ficar mais, ó, 24 horas do dia, né? Então é um dia de 24 horas. Às vezes nós lemos aquela passagem bíblica que todo mundo lê, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É lógico, irmão, que isso aí não é uma ciência exata, não é assim, tá? Porque o sobrenatural, esse atemporal, e a eternidade, não possui medida. Então, quando você diz que um dia aqui é como 1000 anos aqui, você está pondo medida aqui.
E aqui não existe um dia. Aqui existe eternidade. Eternidade. Então não é um dia, é eternidade. Quando se fala um dia, é apenas uma expressão aí idiomática para que você entenda, para que a sua mente possa assimilar um período que acontece aqui com um período que aconteceu aqui. Porém, aqui não tem dia, aqui é eternidade, aqui é eterno. Então, aqui só tem uma eternidade. Não tem um dia da eternidade, 2 dias. Não, aqui é uma eternidade. Só tem uma eternidade. Não possui medida. Ela é atemporal. Ela não possui medida de tempo. Ela é atemporal. Então você tem que entender que Deus traz uma mensagem, ó. E esta mensagem, eu vou colocar assim para você entender. Com a caixinha aqui, eu vou criar mensagem. Esta mensagem de Deus, ela sai do atemporal, ela sai da eternidade, ela sai daquele que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E esta mensagem, ela desce e ela rompe a divisa do temporal para o atemporal. Ou seja, o físico para o espiritual, o tempo para a eternidade, para aquilo que tem medida e o que não tem medida. Então tem uma divisa que faz esta separação. E quando sai a mensagem de Deus, essa mensagem ela sai eterna, atemporal, porque Deus não vê as coisas como o homem vê. Deus ele não enxerga o que está acontecendo aqui como você vê. Deus, quando ele olha, ele já olha na dimensão da eternidade para a terra, e Deus já tem uma visão. A visão de Deus ela é na totalidade, ou seja, passado, presente, futuro. Então Deus manda uma mensagem que ela é atemporal, e esta mensagem vai chegar, atravessar a barreira e vai entrar no coração do Nabi. E essa mensagem que é atemporal, que passa a entrar na dimensão do cronos, do físico, do temporal. Esta mensagem ela tem o poder de discernir passado, presente, futuro. Por quê? Porque a mensagem que vem é atemporal. Por isso que ela pode ter várias interpretações. Eu posso interpretar como presente, como passado ou como futuro. É um pouco complicado, eu estou indo devagar para você entender a responsabilidade da mensagem do profeta. E o profeta tem que ter discernimento. Então, temos aqui a mensagem que veio de Deus, que sai lá do trono e vem e entra. Por isso que você sente algo diferente, porque esta mensagem não é daqui, porque esta mensagem não é humana, essa mensagem ela é divina e vem direto do trono do Altíssimo. E quando ela vem no coração do profeta, ai, 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 se o profeta não entrega. Ai, ai, ai. Por isso que tem profeta que passa mal. Porque a mensagem começa a revirar o seu coração. Porque ele foi escolhido para entregar esta mensagem. Então, no Antigo Testamento, o profeta era de uma valia muito grande. Nós vamos falar
falamos dos profetas menores, não entramos nesse assunto, porque estamos aí preparando o seu coração para o que vai acontecer nos níveis mais avançados da teologia. Então, essa mensagem que vem de Deus, ela não é sua. Está me entendendo? Esta mensagem não é sua. Esta mensagem é de Deus, que rompeu o atemporal para se fazer temporal no mundo físico e alcançar uma pessoa física, ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus, ela visita o seu passado, ela visita o seu presente e ela visita o seu futuro. Isso é muito, muito profundo. Porque tem pessoas que... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. O pastor está pregando lá. Ó, o pastor está lá, pregando. Aí o pastor fala de adultério. Deus usa o pastor para falar de adultério. Aí tem irmão que olha um para o outro e quer procurar aonde esta palavra encaixa. E aí ele fala assim, não, mas aqui não tem isso. Não, aqui o pastor falou algo que não é de Deus, porque aqui não tá acontecendo isso aqui. Só que se esquece que a palavra de Deus ela é atemporal e está sendo transmitida no mundo físico. E a palavra de Deus ela tem esse alcance de passado, presente e futuro. Às vezes não tem agora. Por quê? Porque aquela palavra profética pelo profeta que está sendo derramada aos seus ouvidos é porque talvez no futuro uma situação vai te levar àquilo que a palavra está revelando. E aí você tem que orar, pedir graça para não cair no laço. Entender a palavra. Não julgar e dizer, essa palavra não está correta. Então, a primeira coisa que temos que entender acerca do profeta é que a palavra que ele transmite ou está acontecendo, ou aconteceu, ou está acontecendo, ou vai acontecer. Porque a palavra, ela abrange o período do passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Porque a palavra de Deus, ela vem do atemporal, ela vem do sobrenatural. Tanto que a profecia, ela é dom do Espírito. Tá? Tem o profeta e tem o dom da profecia. Então, o dom da profecia é pelo Espírito Santo de Deus e ele dá para quem ele quer, na hora que ele quer, para aquilo que for útil. Ninguém pode profetizar de Deus o que ele quer ou o que ele acha. Ok? Então essa profecia, ela deve ser julgada e analisada. Deve ser julgada e analisada. Então nós vamos ter que entender o profeta da primeira aliança e o profeta da segunda aliança. Nós já demos aí uma pincelada nos profetas menores, nós falamos um pouco sobre isso. O da primeira aliança, que é a antiga aliança, que é o Antigo Testamento, e o profeta do Novo Testamento, da segunda aliança, da nova aliança. Então, há uma diferença entre esses profetas. Por quê? Porque esse nabi, esse nabi que recebe a palavra de Deus,
tinha a incumbência de guiar o povo. Deus não falava com ninguém, a não ser os seus profetas, o ofício sacerdotal, os seus representantes. Fora isso, ninguém tinha acesso. Ele não falava com ninguém. Então, naquele período, era necessário se consultar o profeta do que Deus requeria que eles fizessem. O profeta era uma peça fundamental para na condução do povo sobre os desejos de Deus. Fundamental. Ninguém poderia seguir a vontade de Deus sem a presença de um profeta. Então, profeta, na primeira aliança, era um ofício profético, ofício. Por quê? Porque o povo não tinha acesso a Deus. A mensagem de Deus não vinha para o povo. A mensagem de Deus vinha para o profeta. E o profeta tinha a incumbência de conduzir o povo. Então, naquele período, se consultava, como consultaram Daniel, como consultaram Jeremias, como consultaram Isaías. E aí, Isaías, vou para a direita, vou para a esquerda. Os reis que exerciam governo sobre a nação tinham que consultar profeta para saber qual direção, o que fazer, as decisões. Se consultava para saber e conhecer a vontade de Deus. Não era simplesmente orar e Deus falava com eles, com algumas exceções. Mas o profeta, na primeira aliança, era um ofício. E Deus se utilizava deles. E eles tinham a unção. O Espírito, a unção do Espírito de Deus estava sobre eles para decodificar esta mensagem no coração do profeta. Então, o Espírito de Deus o envolvia de uma maneira sobrenatural. O Espírito de Deus envolvia o profeta de uma maneira sobrenatural e trazia agora o atemporal até ele, e a mensagem era decodificada numa decodificação espetacular que homem nenhum pode fazer, mas Deus trazia uma mensagem decodificada que nem o diabo conseguia entender. O diabo não conseguia decodificar essa mensagem. Mesmo ele vivendo no atemporal, ele não conseguia decodificar esta mensagem, porque o único decodificador desta mensagem se chama Espírito Santo de Deus. Então, o profeta, com a unção do Espírito, ele decodifica a mensagem de Deus. Se ele não tiver a unção do Espírito, ele não entende a palavra de Deus. Por isso, Paulo escreveu aos Coríntios, para o homem natural, dizendo: ele não pode discernir as coisas do Espírito de Deus, pois estas coisas espirituais têm que ser discernidas pelo Espírito. Isso é glorioso, é muito profundo o que eu estou falando para você acerca do profeta. Eu estou querendo entrar em alguns assuntos, eu estou me segurando, porque nós estamos só arranhando a superfície aqui, eu não quero me aprofundar muito. Hoje é só uma introdução, então temos que ter isso em mente. Quando nós começarmos a falar dos profetas maiores da primeira aliança, tenha em mente, profeta da primeira aliança, para ficar melhor, né? Você está acostumado. Profeta da antiga aliança. Então, para ficar bem claro na sua mente, há uma diferença e uma distinção. Muitas pessoas trazem questões proféticas da primeira aliança e querem comparar esse profeta com o profeta de hoje, da segunda aliança, da aliança eterna de Cristo.
Querem comparar, irmão, não se pode comparar o profeta da primeira aliança com o profeta da segunda aliança. Porque na primeira aliança, no Antigo Testamento, esse profeta era o único que profetizava, com algumas exceções muito raras. Mas era através dele que a profecia vinha, ou através do sacerdote, que são 3 ofícios, né? Ou o rei, segundo o coração de Deus, que exercia também. O rei, quando estava no centro da vontade de Deus, acabava exercendo. Alguns reis exerceram aí esse ofício profético, mas isso você já sabe, nós já falamos sobre isso. Então, se você não sabe, assista às aulas passadas para você entender o que eu estou falando. Então, nós não precisamos estar aqui picotando alguns assuntos. Algumas pessoas que desconhecem, é complicado você falar, e você tem que explicar desde o início, os 3 ofícios, rei, sacerdote, profeta. Alguns exerciam governo, como Moisés, que era profeta, era sacerdote, era rei, por exercer governo sobre o povo, que ele governava o povo, e ele tinha unção, ele profetizava, ele tinha revelação de Deus, ele falava com Deus, mesmo não sendo só um profeta. Então, o profeta, depois de Juízes, alguns profetas que foram atuados, foi só profeta, Deus usou só Elias, Deus usou só Eliseu, alguns profetas distintos que atuaram somente como profeta, aos profetas menores que tiveram um pouco de atuação e foram profetas, e só atuaram nessa área de profeta. Mas nós estamos falando desta unção gloriosa, que Deus usava as pessoas apenas para trazer esta mensagem. Hoje não. Hoje, Deus pode usar qualquer pessoa para entregar uma profecia. Qualquer pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, ela pode profetizar. Mas não quer dizer que ela seja profeta. Porque hoje o profeta é de ministria, profeta ministerial. Hoje o profeta é ministerial, é ministério. Não é um profeta ofício. Então nós temos aqui no Antigo Testamento profeta como ofício. Mas no Novo Testamento o profeta é ministério e tem o dom da profecia. Então tem o profeta ministério, que é o profeta que também profetiza. E tem a pessoa que tem o dom de profecia e não é profeta ministério. Ele só traz a profecia, mas não é profeta. Ele pode profetizar. Todos poderão profetizar conforme o Espírito Santo determinar. Mas não quer dizer que ele é um profeta. Então tem que se haver essa separação. Por isso que tem pessoas que falam, mas o camarada profetiza e tem uma vida desgraçada. Ele profetiza na igreja e está vivendo em adultério. Ele profetiza na igreja, ele profetiza porque ele tem um dom que foi lhe entregue pelo Espírito Santo para aquilo que for útil, e tem a certeza que um dia ele vai pagar o preço por isso. Mas ele não é profeta, ele tem o dom da profecia, mas não é profeta, meu irmão. Tem que se ter essa separação, tem que se ter essa divisão, tem que abrir a mente para poder enxergar que A não é B, que B não é C. Tem que ter essa visão. O problema do povo hoje é que, por falta de conhecimento, o A, o B e o C é tudo um numeral só, é um numeral só, e não é. Não é um numeral, tem diferença. Tem diferença. Por isso que a Bíblia diz que o último profeta foi João, está escrito lá, da linhagem dos profetas da primeira aliança foi João. Jesus eu nem coloco porque Jesus foi o sumo profeta, ele foi o maior de todos que existiu. Ele era a conjunção da primeira aliança com a segunda. Não tem profeta como Jesus, porque Jesus tinha um espírito sem medida. Sem medida. Ele tinha um espírito sem medida. Então não pode comparar Jesus com ninguém. Então João foi o último da primeira aliança. Ele não, o Espírito atuava sobre ele de uma maneira profética, porque o véu não tinha se rasgado ainda. Quando o véu se rasgou, que foi aberto o caminho, o acesso permitido,
E o Espírito Santo passou agora a habitar nas vidas daqueles que o aceitaram. Passou-se a existir o profeta ministério e a profecia como dom para a pessoa que tem o Espírito Santo. Então tem que se ter essa diferença. Tá me entendendo, irmãos? Tá me entendendo aí? Tem alguém vivo aí? Dá um sinal se tem alguém vivo. Ou é só eu que estou aqui? Amém, irmão? Amém. Já respondeu aqui. O YouTube está travado mesmo, meu Deus. Aqui no Facebook está indo bem, o vídeo do Facebook está jóia, está indo bem. Vamos lá. Depois eu vou trocar o vídeo do YouTube, que eu estou transmitindo pelo YouTube. Depois eu vou trocar esse vídeo por esse que nós estamos gravando. Está transmitindo muito bem, tá bom? Então vamos lá. Então na primeira aliança, vamos colocar aqui. Você já entendeu essa mensagem? Vamos colocar aqui. Hoje é só uma introdução para você entender, fazer essas separações. Porque quando nós estivermos no Novo Testamento, ou você for ler a palavra de Deus lá na Segunda Aliança, né, no Novo Testamento, a Segunda Aliança não, a Aliança de Yahweh e a Aliança de Yeshua. Então, quando você for ler a Aliança de Yeshua, você vai ver de uma maneira diferente. O profeta na Aliança de Yeshua, no Novo Testamento, é um profeta que o véu foi aberto, o caminho foi preparado, ele agora tem acesso ao Pai, o Espírito Santo faz morada nele, então é diferente. Ele pode ter a revelação, porque o próprio atemporal está dentro dele, que traz à existência aquilo que não existe. Mas não existe por quê? Não existe porque ele está no sobrenatural, ele está no atemporal, ele não está preso ou limitado ao tempo. Então você não consegue vê-lo, você não consegue enxergá-lo, você não pode medi-lo. Não pode medi-lo, meu irmão. Tá? Então, ó, nós temos aqui, vamos por aqui, ó, profeta, vamos por aqui, ó, profeta. Temos aqui, ó, primeira aliança, tá? Antigo Testamento. Segunda aliança. Novo Testamento. Então temos aqui a aliança de Yahweh e a aliança de Yeshua. Temos aí as duas alianças. Na aliança, esse profeta do Antigo Testamento, deixa eu colocar bem assim, ó, para você separar, para não correr o risco de você misturar esses dois. Não se pode misturar, tem que fazer uma separação. O profeta do Antigo Testamento, ele conduzia o povo, ó, conduzia. Ele conduzia o povo. O que mais que ele fazia? Revelava a vontade de Yahweh, ó. Revelava a vontade de Yahweh. Revelava a vontade de Yahweh. Tá? Então ele usava dos ingredientes que se tem na profecia como dom. Quais é o ingrediente? Ó, ele exortava, consolava e edificava. Ele exortava, consolava e edificava. Ele tinha os ingredientes, porque esse profeta, ele profetizava, e a profecia tem esses ingredientes. A profecia tem esses ingredientes. Então, ele conduzia, ele revelava. Essa era a função. Ó, essa era a função. Ele conduzia o povo, ele revelava a vontade de Deus para o povo. Ele era o porta-voz de Deus. Então, temos aqui um Nabi. O Nabi, no hebraico, Nabi. No grego, profetes. Que antes, né? Antes, que revela a palavra que ainda não é revelada. Então, temos aí. Tá? Agora, esse profeta do Novo Testamento, primeiro, ele é o profeta ministério. Ó, ele é o profeta da ministria.
Ou seja, ministério. Tá? Profeta do ministério. Como entender esse profeta? O que ele faz? Esse profeta aqui, ó, esse profeta é direcionado para a nação, para o povo, para que todos possam ter acesso a Deus. Esse profeta é direcionado para a igreja. Para a igreja. Ele é direcionado para o povo escolhido, chamado, lavado e remido, para dar direção, purificação, limpeza. Vamos ver. Ó. Abra sua Bíblia em Efésios. Vamos lá para Efésios. Efésios 4, 11 e 12. E aqui está lá em Efésios 4, 11 ao 12. Ok? Em Efésios 4, 11 tem as qualificações dos dons ministeriais. Tem os dons para o ministério. Tá? E Cristo deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, doutores e mestres. Né? Ele deu uns para isso, profetas, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, que é o mesmo mestre. Então, ele deu uns para isso, e tem pessoas que olham para Efésios 4, 11 e colocam graduação. Parece que existe uma graduação. Por exemplo, ó, ele coloca lá, apóstolo, ó, apóstolo, ok? Apóstolo, aí depois vem o que? Profeta, aí depois vem evangelista, pastores e os doutores, né? Doutores ou mestre. Tem pessoa que olha para isso aqui, de Efésios 4:11, e ele coloca grau de autoridade. Por exemplo, vou dar um exemplo. O pastor é maior que o evangelista. O profeta é menor que o pastor. O apóstolo é o primeiro, ele é maior que todo mundo. Não é isso que Jesus está dizendo. Esses 5, eles têm o mesmo tamanho, o mesmo patamar, o mesmo grau, ó. O mesmo patamar, o mesmo grau. Não tem aqui um primeiro, um segundo, um terceiro, um quarto, um subordinado, o outro manda, o outro é líder. Não existe isso aqui. Ok? Nos dons do ministério que Cristo entregou alguns dos seus escolhidos para esta obra, ele não colocou graduação de autoridade, porque Cristo, ao olhar para eles, todos são iguais, porque todos eles demandam a palavra de Deus, somente a atuação, a maneira de agir, o modo de agir que são diferentes, mas são o mesmo em grau, tamanho, força, poder e unção. É o mesmo. Não tem um com mais autoridade que o outro. Depois nós vamos falar disso, nós vamos ter matéria que vamos abranger isso. Então, Jesus não olha para esse profeta maior ou menor que um pastor. O que existe ali é maneiras de ser usado na função determinada. Por exemplo, o que o apóstolo faz, o pastor não faz. O pastor atua de uma maneira diferente. O que o profeta atua, o pastor não atua e o apóstolo não atua. É só o profeta que atua. Então, esses 5, eles unidos, formam uma unidade para um bem comum.
Qual é o bem comum que eles atuam? Esse bem comum aqui, ó, é para os santos, para o ministério e para edificação, ó, do corpo. Ok? Enquanto esse aqui conduzia e revelava a vontade de Deus, esse profeta aqui, ele serve, ele é utilizado. Depois nós vamos falar desses outros. Tem uma aula passada que nós já falamos do apostolado. Primeira classe do apóstolo, segunda classe apostolado, né? Que apóstolo é enviado. Nós falamos do apóstolo, o enviado por Deus, Cristo, só ele ocupa essa posição. Os 12 apóstolos que foram enviados por Cristo, só eles ocupam essa posição. Depois temos os apóstolos fundamentais, enviado pelo Espírito Santo. É apóstolo porque foi enviado pelo Espírito Santo, aí entra Paulo. E os apóstolos não fundamentais, né? O fundamental enviado pelo Espírito Santo, que escreveram e suas escritas se tornaram bases, doutrinas para a igreja até os dias de hoje. E os apóstolos não fundamentais, que não escreveram fundamentos para a igreja, fundamentos para o cristianismo, mas são considerados apóstolos pela sua atuação, porque comprovam pela sua vida dedicada a Deus que realmente o Espírito Santo enviou através dos frutos e da obra realizada por esses apóstolos. Como não considerar Gunnar Ving, Daniel Berg como apóstolos, enviados pelo Espírito Santo para desembarcarem aqui no Brasil, e aqui fundaram uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil, a primeira igreja pentecostal do Brasil, chamada Assembleia de Deus. Então, como não considerar eles como apóstolos? São apóstolos, o Espírito Santo confirmou a chamada deles e tiveram uma história de vida ilibada, uma história de vida palpada pelo Evangelho, uma vida de renúncia e de trabalho por Cristo. Então, apóstolo existe na quarta categoria, enviado pelo Espírito Santo, não fundamentais. Agora, temos aqui o profeta que faz parte do ministério, que recebeu essa ministria para ministrar. Para que ele serve? Aí você vai ter que ler o versículo 12. Ó, que todo mundo pula isso. Para que serve? Vamos ler. Abre a sua Bíblia, Efésios 4, 12. Olha o que está escrito aí. Para que Cristo entregou uns para apóstolo, para profeta, para evangelista, para pastores e para doutores? Para que Cristo me entregou para o ministério do ensino, para o ministério do mestrado, para o ministério do doutorado, para o ministério aí da faculdade de ensino? Para que Cristo me entregou para esse ministério? Para quê? Versículo 14. Olha aí. Olha o que está escrito. Olha, versículo 12, desculpa, 14 não, 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, ó. Aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Para o aperfeiçoamento dos santos. Então eu estou aqui dando esta aula, não é para pregar uma placa de igreja. Eu estou lhe falando da palavra de Deus, para que você se aperfeiçoe em Cristo, para que você se aperfeiçoe na palavra. O que eu estou lhe ensinando aqui também é profético. O que eu estou te falando também faz parte do profeta da segunda aliança, de uma palavra profética para a sua vida. Eu não estou lhe dando carro, não estou lhe dando dinheiro, não estou lhe dando casa, não, Senhor. Eu estou lhe falando que Cristo te esclarecerá quando você começar a se aprofundar na sua palavra e entender as coisas de Deus. Então você será aperfeiçoado. Olha aí. Então esse dom ministerial, esse profeta ministerial, é para aperfeiçoar os santos. Daqui a pouco vamos falar como que ele faz isso. Aperfeiçoar os santos. Segundo ponto. Para o desempenho do ministério. Ó.
desempenho do quê? Do ministério. Para que através desta palavra, desse ensino, você possa desempenhar o ministério que há em ti. Então, que ministério é esse? O ministério é a ministria, a ministração, é você falar de Deus para aquele que precisa, você exercitar sua chamada. Isso é ministério. Ministério não é quatro paredes, parado, fechado, sentado num banco. Ministério é fazer a vontade de Deus. É lógico que existem as denominações a qual você faz parte, você tem que estar lá, você tem que prestar obediência. Eu não estou falando isso, eu não estou desmerecendo ministério, organização para que haja decência e ordem em si. Não é isso que eu estou falando. Eu estou abrindo a sua mente para que você explore a palavra e junto com os seus líderes, seus pastores, você desempenhe a sua chamada dentro daquilo que você foi chamado. Desempenho do ministério. Terceiro, para que serve esses dons ministeriais? Para edificação do corpo de Cristo. Olha aí. Para edificar o corpo de Cristo. Então, um profeta que vai lá na igreja, dá 3 pulinhos, revela o seu RG, o seu CPF. Nós vamos falar disso também, viu? Revela o seu RG, o seu CPF. Para que ele revelou? O que o cara chegar para mim, vai? O que o profeta revelar o meu CPF? O que isso vai fazer para mim? Qual é o benefício que isso me traz, irmão? O camarada revelar o meu CPF. O seu CPF é 071432-354 e dígito 20. Ei, glória! Deus está falando. Meu irmão. Para que eu quero saber do meu CPF? Não tem edificação nenhuma para mim isso aqui. Isso é profecia? Revelar um CPF? Meu Deus, irmão, a profecia vai além disso. Vai além de revelações de coisas pessoais. A profecia, o profeta, ele vai no âmago, vai no coração, vai aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. O profeta, ele vai me contrastar com a palavra de Deus. Ele vai pegar esta palavra aqui, vai pegar esta palavra e vai contrastar a minha vida, a minha maneira de falar, minha maneira de viver, minha maneira de ser, com a palavra de Deus, para que haja mudança, para que haja conversão, para que haja entrega. É muito forte o que eu estou falando aqui, viu? Tem muito camarada aí que traz uma profecia e fica se achando que é profeta. Meu irmão, vai ler Bíblia, vai ler a palavra, vai se dedicar, vai orar, vai se transformar, porque você não está aperfeiçoando o santo, você não está desempenhando o ministério e você não está edificando o corpo de Cristo. Você está preenchendo um ego seu, você está preenchendo um ego de alguém, você está trazendo mensagens ensaiadas, mensagens preparadas e Deus não está falando através de você. E a Bíblia diz, ai daquele que disse que eu falei e eu não falei. Ai daquele. Muito forte o que eu estou falando aqui hoje. Ai daquele que disse que eu falei e eu não falei. Porque o profeta tem uma responsabilidade muito grande. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver a responsabilidade dos profetas. Nós vamos ver a responsabilidade do profeta Daniel, Isaías, Jeremias. Nós vamos ver Ezequiel. Nós vamos ver a responsabilidade que eles tiveram. As abnegações que eles fizeram. Serviram o rei. Daniel em Babilônia, mas serviu ao rei. Não foi rebelde. Hoje tem pessoas que se diz profeta, não se sujeita a um pastor, não se sujeita a uma liderança. Ele diz que é dono do nariz dele. E tem uns que ainda têm a capacidade de dizer, meu negócio é com Deus. Ah, irmão. Ah, como diz os irmãos, vai ver se eu estou lá na esquina. O teu negócio é com Deus. E você não respeita as autoridades constituídas. Isso faz parte de uma ética sadia, de uma ética cristã, faz parte de uma ética de convivência, de uma ética social. Pelo amor de Deus, irmão. Tem que se respeitar sim. Mas o camarada não, ele não se liga a nada, não pertence a nada, faz o que quer, a hora que quer, deita quando quer. Não é assim não.
Não é assim não. Você não é profeta não. Você tem um dom que Deus te deu e te digo mais, cuidado, viu? Cuidado, porque um dia Deus vai requerer. Você, olha, dá vontade de ler para você aqui. A palavra de Deus diz que naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Em teu nome profetizamos. Em teu nome falamos línguas. Sabe o que Jesus disse que vai dizer para eles? Só você ler a Bíblia. O próprio Senhor Jesus disse que naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Agora, como é que uma pessoa que falava em língua, uma pessoa que profetizava, uma pessoa que expulsava demônio, e Jesus vai dizer que não conhece o camarada? Mas como é que Jesus não conhece? Sabe por quê? Porque o camarada tinha o dom, mas não tinha uma vida, não foi entregue para o ministério profético. Porque uma coisa é Deus te entregar para o ministério profético, outra coisa é você profetizar. Até uma criança profetiza, até uma criança. Eu sou testemunha disso, eu já vi criança de 7 anos profetizar e Deus cumprir. Mas não quer dizer que é profeta, é uma criança. Uma criança. Sai dali, vai brincar, vai para a escola, ele não tem uma vida ilibada ministerial. É uma criança, mas Deus usa em profecia. Então não é porque você profetiza que você é profeta não, meu irmão. Tem uma vida ilibada, tem uma vida na presença de Deus, tem uma vida dentro dos preceitos da palavra de Deus. É assim que funciona. Então temos aí esse dom. Então, como que eu vou saber se esse pessoal aqui, se esses dons ministeriais, como que eu vou saber se o profeta é de Deus ou não? Simples. Assim, ó, vou te ensinar o segredo. Não precisa nem Deus descer para te mostrar. Tem gente que está querendo que Deus desce, irmão. Tem coisa que está escrito, tem coisa que está revelada. Você está pedindo revelação de algo que já está revelado. Que medo é esse, meu irmão? É por não conhecer as escrituras que o meu povo padece. Ó, é só você, o profeta, ó. Como que eu vou saber se ele é de Deus? Aperfeiçoamento dos santos. Quem ele aperfeiçoa? Ou ele só aperfeiçoa ele mesmo? Alguém é aperfeiçoado por ele? Não dá tempo de eu explicar o que é ser aperfeiçoado. Ser aperfeiçoado é melhorar. Ó, ele desempenha o ministério? Ele desempenha o ministério? Ele ministra no sentido de estar ligado? Ele tem alguma comunhão? Ele está conectado a algo, a alguém? É associado ao corpo de Cristo? Como é que está esse profeta? Ele edifica o corpo de Cristo? Ele edifica o corpo? Ele faz parte do corpo? Ele pode dizer que ele é um membrozinho daquele corpo de Cristo? Ele está tomando a ceia, ele está em comunhão, ele tem participação, ele é participativo com seus irmãos, ele está junto? Ou ele vive na esfera dele, na auréola dele, no cubículo dele, ele sai a hora que quer, vai aonde quer, faz o que quer, quando quer e age igual esse profeta agia lá no Antigo Testamento e diz que é profeta. Não, senhor, meu irmão, isso aqui era diferente dos dias de hoje, tá? Aqui, o Espírito Santo, o véu, ele estava dividindo o acesso, o véu estava tampando o acesso, nem todos tinham acesso, somente o profeta era o interlocutor de Deus para com o homem. Aqui não, aqui o acesso está aberto. Qualquer um que aceite a Cristo como seu Salvador e receba a direção, o direcionamento do Espírito Santo, tem acesso aos dons, tem acesso à palavra, tem acesso à revelação. Então há uma diferença. Há uma diferença. Então, primeira coisa, irmão, vocês têm que separar isso aqui. Tá? Todo estudante de teologia tem que aprender a separar isso aqui. Então, aprenda a separar. Tá ok? Então vamos lá. Vamos encerrar aqui com a nossa profeta maior e logo amanhã, na próxima aula, nós vamos entrar aí, vamos falar sobre Isaías. Então na próxima aula, não perca aí sobre Isaías. Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma linha do tempo para entendermos a atuação dos profetas maiores.
já sabemos que o profeta que iremos falar, esses profetas maiores, eles atuavam de uma maneira diferente da atuação do profeta hoje, né? Do profeta de hoje. Existem semelhanças? Existem. Existem princípios que era para eles e é para nós? Existem princípios que são mesmo? Existem. Existem os mesmos princípios. Só que algumas coisas desse princípio que deixaram de ser por causa do que Cristo realizou. E Cristo realizou. Então, as realizações de Cristo mudaram não o poder ou autoridade profética, mas mudaram a atuação profética. A atuação do profeta foi direcionada de uma maneira diferente agora do que no Antigo Testamento. Então vamos ver isso aí, o campo de atuação. Então vamos lá. Então vamos fazer aqui uma linha do tempo, como sempre. Ó, linha do tempo. Lá. Vamos colocar aqui 930, você já sabe o que é. Vamos pôr aqui 400, você já sabe o que é, antes de Cristo e antes de Cristo, tá ok? Então temos aqui o 0 e aqui ano 1. Então aqui DC e aqui AC. Sempre você tem que aprender a fazer isso aí, ó. 400 porque tudo vai girar dentro desta área aqui, desses livros que são os livros dos profetas, né? Então nós temos aí 12 profetas menor, 4 profetas maior. Porém, esses 4 profetas maior são 5 livros, porque Jeremias escreveu 2 livros. Tem o livro de Jeremias e Lamentação de Jeremias. Então são 2 livros, ok? Então são 5 livros de profetas maiores, mais 12 livros de profetas menores, totalizando 17 livros proféticos. Então nós temos aqui, ó, 17 livros dos profetas. Ok? Então vamos lá. 12 menor e 5 maior. Temos aí. Certinho? Só que, lembrando, 5 livros proféticos dos profetas maior. Porém, são 4 profetas maior, porque Jeremias escreveu 2. Você já sabe disso aí. Então, vamos pôr aqui 930, 400. Então, vamos pôr aqui, vamos lá, 900. Né? Vamos tirar esses 30 para inteirar 900 para dar conta redonda. Então, temos aqui 500, 600, 700, 800. Então, eu vou colocar aqui 800. Aqui 700. Aqui 600 e aqui 500. Ok? Então, ó, termina com 400, 500, 600, 600, 900, 930. Então, os anos antes de Cristo vão decrescendo até chegar no ano 0. Ok? Então, aqui nós temos aqui o Reino Unido. O Reino Unido. Ok? Aqui é a divisão do reino. Tá? Reino do Norte, Reino do Sul, você já sabe. Divisão do reino. E aí já temos alguns anos. Então agora vamos encaixar os profetas aí. Então vamos lá. Vou colocar de azul, tá? Cadê azul? O profeta, os 4 profetas maiores. Então nós temos aí o primeiro profeta Isaías, ó. Isaías. Vamos falar do primeiro profeta. Ele atuou do ano 740 a 681 a.C. Ó, 740, 681 a.C. Ok? Então vamos colocar ele aí. Vamos colocar ele aí então. Ó, 740 a 680. Então 800, 700, ó. 740, 680, 600. Aqui mais ou menos. Pronto, aí já colocamos aqui, ó, período de atuação de Isaías. Ó, Isaías, ok? Já colocamos ele aí. Então temos aí o período de atuação. Lembrando que no ano 740 e aqui é 681.
Lembrando que no ano 722, ó, 722, mais ou menos aqui, né? E foi o cativeiro assírio. Ok? Cativeiro assírio. Israel foi levado cativo. Então, Isaías começou no ano 740. Quase 20 anos depois, quase porque dá 18 anos, né? Quase 20 anos depois acontece o cativeiro assírico sobre Israel. Então Israel é levado cativo pelos assírios. Ano 722. Decore esse ânimo. Se eu estou falando dele direto. Semana passada toda eu falei, essa semana vamos falar, porque serve como base para saber a atuação de Isaías. Então Isaías começou a atuar antes de Israel ser cativo e foi até depois do cativeiro assírico. Só que Isaías não viu o cativeiro babilônico, tá? Então Isaías foi antes do cativeiro babilônico. Ok? Então guarda isso aí. Então vamos aqui agora para Jeremias. Isaías, Jeremias. Vamos colocar Jeremias aqui. Jeremias, ele atuou do ano 626 a 586, ó, 626, 586, ok? Antes de Cristo. Olha aí, Jeremias. Então, Jeremias começou no ano 626, ó. 600, vamos pôr mais ou menos aqui. Ó, 626. 626. E foi até o ano 586. Então vamos pôr aqui 500, mais ou menos até aqui assim. 586. Por aqui, ó. Esse é o Jeremias. Jeremias, olha ele aí. Jeremias. Então já temos a atuação de Jeremias. Então Isaías atuou primeiro e Jeremias foi até o ano 586. Lembrando que o cativeiro babilônico começou no ano, ó, 606. 600, ó. Esse aqui é o primeira, 606, ó. Tá? A primeira leva do cativeiro babilônico. Aí depois foi no ano, olha aí, segunda leva, 596, ok? E depois, somente aqui, ó, 586. Então Jeremias, ele foi até o ano em que Judá foi levado cativo pela Babilônia, por Nabucodonosor. Então, quando Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, Jeremias estava atuando. Então Jeremias atuou até a destruição do templo de Jerusalém, que foi no ano 586, que foi a devastação, que o templo foi destruído, o ouro foi levado, e aí Nabucodonosor levou todo mundo. Então nós temos aqui o ano 606, Daniel foi levado cativo, ó, Daniel, Azarias, Ananias, Misael, no ano 606, tá? No ano 606. E no ano 626 Jeremias atuou. Então Jeremias começou a atuar antes de Daniel ir para o cativeiro. Então Daniel foi para o cativeiro e Jeremias estava atuando. Então ele é contemporâneo de Daniel. Olha aí. Então vamos pôr aqui agora Daniel. Então vamos pôr aqui, ó. Daniel. É muito bom você fazer isso, tá? Daniel, esses anos aqui de atuação dos profetas, às vezes dá um pouco para mais, um pouco para menos, mas isso é normal, tá bom? Não é preciso. Algumas datas são precisas, outras não. É aproximada. Então temos aí Daniel. Daniel, ele atuou no ano 606 a 530. Ó. 606, 530. Tá? Por que ano 606? Que é o ano que ele foi cativo aqui, ó. Então vamos colocar aqui Daniel, ó. Já temos 606 aqui.
Vamos passar para a parte de baixo aqui para não misturar. Até o ano 530. Então nós temos aqui 500. Vou colocar aqui 530. Ó. Temos aqui. Vou colocar aqui Daniel. Ok? Lembrando que o cativeiro aqui terminou no ano 536. Ó. E foi o fim do cativeiro. Tá? Quarto. Esse aqui, ó. Vou de vermelho. Esse aqui foi o cativeiro babilônico. Então temos o cativeiro babilônico, ó, do ano 606. Passa aqui, ó, aqui até aqui. Esse período aqui é o cativeiro. Ok? É o cativeiro. Então Jeremias parou de atuar, ó, no ano 586. Eles foram para o cativeiro. Então Jeremias, ele não viu Israel sair do cativeiro, tá? Pregou até 586. Então Jeremias atuou, ele viu a primeira leva de Nabucodonosor, a segunda leva e a terceira leva. Agora vamos pôr aqui Ezequiel. Por aqui. Ezequiel, que teve a visão no rio Quebar. Então Ezequiel, ele atuou no ano 593 a 571. 593 ao ano 571 AC. Então vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui 593, ó. 593, ó, 96, ó. Olha a diferença, hein? Ó. Ele começou aqui. Tá? Ezequiel começou já no cativeiro. Então ele começou no cativeiro e foi até o ano 571. 530. Ó. Ó. Ezequiel tá aqui, ó. Ezequiel. Olha como você consegue enxergar melhor agora, tá? Olha como você consegue enxergar melhor agora. Então são os 4 profetas maiores, tá? Ó, Ezequiel, Daniel, Ezequiel e Jeremias, todos contemporâneos, né? Então nós temos aqui Isaías. Antes do cativeiro babilônico, ó, Isaías. Antes do cativeiro, né? O cativeiro. Jeremias, ó. Jeremias durante o cativeiro. Vou pôr aqui, ó. Durante cativeiro. Então Jeremias durante o cativeiro. Daniel, ó o Daniel. Daniel no cativeiro e após. Ok? Então ele começou no cativeiro, ó, Daniel. Começou no cativeiro e foi até depois do cativeiro, porque o cativeiro terminou no ano 586. Então ele foi até o 530. Né? Então ele viu o profeta, aqueles profetas menores que profetizaram Ageu depois do cativeiro. Então ele chegou a ver eles profetizar lá. Ó, Ezequiel, 590 e 571. Então Ezequiel terminou no ano 571. Então também foi durante e após, ó. Durante cativeiro e após. Tá? Após porque, lembrando, irmãos, o cativeiro terminou no ano 536, mais ou menos. Então, Ciro liberta eles voltam para Jerusalém no ano 536. 536. 575. Ah, não, peraí. 536. Eu estou na data, então. 536. Tá certo. Ezequiel pregou no cativeiro, só durante o cativeiro. Então Ezequiel profetizou só durante o cativeiro. Ezequiel não profetizou depois do cativeiro. Só Daniel que chega
depois do cativeiro. Então, Daniel teve uma atuação no cativeiro, durante o cativeiro e após o cativeiro. Ezequiel foi só durante o cativeiro. Jeremias, durante o cativeiro também. Então, Jeremias e Ezequiel atuaram durante o cativeiro babilônico. Então, temos Isaías antes, Jeremias e Ezequiel durante, e Daniel que começou e foi até depois do cativeiro. Então, Daniel, na realidade, Daniel teve um campo de atuação maior do que todos, né? Daniel teve uma atuação bem maior do que todos. E Isaías aqui, que é uma coisa gloriosa, porque Isaías, antes do cativeiro, é a Bíblia dentro da Bíblia. Então nós vamos falar na próxima aula sobre Ezequiel. É só para você ter aí um conhecimento da posição dos profetas maiores. Então marque aí, para que na próxima aula, quando nós falarmos da sua atuação, você já saiba onde eles estão e não se perca na sua interpretação, tá bom? Meus amados, por hoje ficamos por aqui. Não perca a nossa próxima aula, que será transmitida, onde estaremos falando sobre o profeta Isaías. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer aqui aos irmãos que estão conosco aqui no Face, né, que estão aqui assistindo. Nosso irmão Laércio Soares, que está conosco, Ronaldo Araújo, Ademir Carneiro, Quitéria, né, estão conosco, Alcilene, Carol, Samuel, Ricardo Pereira, Silvânia Gomes, Alcilene, Flávia Souza. Que Deus abençoe vocês. Cleiton, Cleiton, que Deus abençoe você, meu querido, cada vez mais. Cleiton, Ronaldo Araújo, Deus abençoe a todos os irmãos que estão aí no Facebook. Os nossos irmãos aqui também do nosso canal do YouTube deu uma estabilizada, mas nós vamos retirar esse vídeo. Eu não vou deixar esse vídeo no ar porque travou muito. Eu vou para o vídeo que nós gravamos aí. Nossos irmãos do canal do Twitch, Deus abençoe vocês. Obrigado por ter ficado conosco aí até este momento. Então, até a nossa próxima aula. Não se esqueça, irmão, se inscreva no nosso curso do hebraico. Meus amados, se inscreva no nosso canal do YouTube, nos ajude lá. Nós precisamos de 1000 inscritos. Compartilhe, convide os seus amigos, seus conhecidos para compartilhar o nosso canal lá. Nos ajude nessa divulgação, tá bom? Compartilha, clica aí no sininho, aí, né? Ativa o sininho. Faz esses negócios que os irmãos já estão acostumados, já sabem como é que funciona. Eu ainda não sei muito bem. Mas faça aí, me ajude, nos divulgue, porque essa divulgação vai ajudar no nosso ministério. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor e até amanhã, nossa próxima aula.